Oi, gente. Bom, hoje eu vou gravar as resenhas, né? Porque eu li 2 livros em novembro e hoje, né, a gente vai falar sobre os lidos de novembro. Eu vou falar logo quais são. Um eu vou ter que me explicar, porque eu peguei ele emprestado do Kindle Unlimited e eu sem querer devolvi ontem, achando que eu tava devolvendo As Irmãs Blue, né, da Cocomelons, e eu devolvi o Amanhã Amanhã e Ainda Outro Amanhã, de Gabrielle Zevin. Então, assim, errei, fui moleque, fui míope, desculpa, gente, eu juro, porque a capa de uma é branca com azul e a capa do Amanhã Amanhã é azul. Então, assim, quando eu vi, eu não podia pegar de novo de volta, né? E resumindo, mas eu vou começar falando sobre o capote do Gogol que eu li nessa edição. Eu li os dois no Kindle, mas eu não trouxe o Kindle aqui porque primeiro, né, o segundo, no caso, eu tirei do Kindle sem querer, mas apesar de que não tá conectado, né, então ainda tá lá. Tô com preguiça aqui de mostrar a capa, então vai ficar aqui. E eu também li o capote, só que eu li aqui no telefone, então, né, eu estou usando meu telefone para gravar este vídeo. Então vai ficar a capa, que foi essa aqui que eu li. Que eu não lembro o nome da editora. Mas tá. O capote, eu tô fazendo uma cola aqui, que eu tô vendo o nome do protagonista, porque, né, romance russo. Não é bem um romance, é um conto, né, mas ok. O nome do protagonista é o Akaki Akakievich. Ele é um funcionário público russo, do Império, obviamente, né. E o que acontece? Ele é muito pobre. Pobreza miserável que nós estamos, Paulo! Pobreza miserável! Tipo assim, literalmente vender o almoço pra ter a janta, sabe? Ou é vender a janta pra ter o almoço, sei lá, alguma coisa assim. Mas resumindo, ele é muito pobre no sentido assim de que ele tem o mínimo pra sobreviver. Ele tem um quarto, ele tem uma cama, ele tem o capote, é o único capote que ele tem. Capote é, como a gente chama, né, é um casaco, né? É um casaco longo, assim, e ele é específico para frios severos, né? Como era o frio da Rússia. E ele é um funcionário público super pobre nessa situação de miséria, basicamente, né? Ele era paupérrimo mesmo. E o que acontece? O capote dele tá muito velho, né? Então, toda vez que acontece alguma coisa com o capote, por exemplo, rasga, ele vai no alfaiate que já conhece, que meio que é amigo dele, e ele dá lá uma costurinha no capote, né? Só que o capote, a cada ano que passa, e conforme é o único também que o Akaki tem, ele fica fino, vai ficando mais fino, e ele vai sentindo mais frio, né? E o que acontece? Teve uma feita, né, de que ele leva, né, o capote lá pro amigo dele, né, que é o alfaiate, e ele fala, olha, não dá mais pra fazer nada por esse capote, você vai ter que comprar um novo, né, aí, ou então, né, comprar o tecido pra gente fazer um novo. Não tem mais o que fazer, tá muito fino, se eu costurar aqui, se eu colocar, tipo assim, pra eu costurar isso, eu vou ter que costurar outro tecido em cima, e não vai ficar legal. E ele, tipo assim, não tem sentido nenhum você ter um treco desse que não faz a função da roupa, né? Não faz a função dele. E ele... Nossa, gente, o pior é que, assim, é o único capote que ele tem. Só que ele é muito ridicularizado, né? Também tem essa questão de que o fato dele ser o funcionário muito pobre, ele é muito humilde, e, assim, ele é meio que não assiste a Isabela, né? Ele não leva desconforto pra casa. Ou melhor, ele leva desconforto pra casa porque ele não devolve, né? Tipo, as pessoas humilham ele, falam coisas dele, falam que ele é péssimo, sabe? E falam na cara dele e, tipo, ele não faz nada. Ele tinha aquela ideia, né, de que se ele trabalhasse muito, ele seria notado no trabalho. E o pior é que o narrador é muito irônico quando ele fala que o máximo que ele ganhou por isso foi, tipo, hemorroida. Aí eu entendi o porquê que o pessoal gosta muito do Gogol, né? Porque, gente, ele é muito debochado, assim, nessas questões, sabe? Não sei se é porque... Eu falo assim, ele é muito debochado, mas não é tanto. Não é explícito, não é escancarado, não é escrachado. Mas, assim... ele é muito, assim... Ele traça uns comentários... Ele é muito sagaz, sabe? Ele sabe exatamente o ponto que ele precisa entrar, fazer uma tirada e sair, sabe? Mas ele só faz, assim, comentário 10 de 10.
Gostei muito do Gogol depois disso. E o que acontece? Ele é muito, assim, menosprezado e subestimado, né, pelo pessoal da repartição pública de onde ele trabalha. E eles falam mal dele, falam, ele com aquele capote dele velho e tal. Sabe aquele negócio de dizer, a calça tá pra ir sozinha? Então, o capote tá pra vir sozinho pra trabalhar. E resumindo, assim, eles riem muito dele. E, infelizmente, a gente vê nessa situação de ter que, né, comprar um capote novo ou comprar tecido e mandar fazer, né? Então, gente, o homem fez assim, quando eu digo que ele estava em situação de miséria, ele realmente estava, gente. Ele teve que economizar a vela, economizar o papel, ele teve que basicamente reduzir a quantidade de comida que ele comia para ele conseguir economizar dinheiro para comprar esse capote. Beleza, ele compra o tecido e ele conversa, né, com esse amigo dele, alfaiate, né, porque ele já conhece as medidas do Akaki. Então, assim, quem vai fazer o capote vai ser o alfaiate, que é amigo dele. Aí ele, tipo assim, olha, junta dinheiro e a gente vai lá, a gente compra, a gente vê qual é o melhor tecido, né, e tal. Aí ele consegue dinheiro e eles vão lá, eles têm todo o trabalho, assim, pra ele aquilo ali tá sendo uma nova experiência, sabe? Ele sai com o amigo dele, eles vão nas lojas de tecido, o amigo dele explica, olha, você vai pagar mais, sim, mas é bom você fazer desse tecido, porque é um tecido que vai durar, é um tecido que vai aguentar, é um tecido que vai te esquentar. Então, assim, ele literalmente compra, ele manda fazer um capote, gente, que assim, é o capote, entendeu? Tipo assim, eu não gosto de fazer referência a Harry Potter, porque eu mesma não li Harry Potter, eu só vi os filmes assim, malmente. Mas assim, é a top de linha, sabe? É o capote top de linha, fora que é uma coisa feita sob medida, né? Aí tá, ele faz, né, o alfaiate, eu ia falar artesão, mas o alfaiate faz, o que é engraçado porque o pai da minha avó era alfaiate, e eu sou costureira também, então assim, aí resumindo, ele faz, né, tira todas as medidas, faz todo o processo, fica bem bonitinho e tal, e no final, ele o momento, assim, da peça, que ele da peça não, do conto, é que ele é chamado para uma festa, né, com os superiores e tal, uma festa da repartição. E ele vai e ele entra, né, nisso que ele entra, tá nevando, né, tá muito frio. E na casa tem aquecimento e tal, não sei o que, eles deixam o capote em, tipo assim, em araras e tal, ou então em nichos na estante, né. E o que acontece? Ele vai pra essa festa e basicamente ele tá tão deslumbrado com a festa de que, assim, ele passa da hora de que ele teria que voltar pra casa e ele sai mais tarde, né? Quando ele se dá conta de que ele precisa ir embora, porque ele tem que acordar cedo pra trabalhar e que o fato de que a noite é muito perigoso, né? Ele podia ser roubado, ele morava num bairro longe, então ele, tipo, ia andando. Então ele sai na rua e ele é roubado. E roubam um capote dele. E ele... Nossa, gente, aquilo ali acaba com ele. Tipo, tirou o capote, roubou dele, ele se sente tão impotente que ele até morre, né? É meio que um spoiler, tá? Então, assim... É um conto, gente. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Leia o conto, é bem rapidinho de ler. Ele acaba falecendo, tipo... Primeiro porque ele pega ou é pneumonia... ou é uma gripe super severa. Como assim? Ele não fazia exercício físico, ele não comia bem, o corpo dele também não estava nas melhores condições, ele não resiste. E ele fica muito adoentado, mas a tristeza que ele sente por ter o capote roubado é muito maior do que, tipo, o abatimento que ele tá sentindo pela doença. Vamos dizer assim. Então, ele acaba falecendo e só que antes de falecer, eu cortei um pedaço porque eu lembrei agora. Antes disso, ele vai na polícia, ele dá parte, né, e tal. Só que menosprezam ele, falam, né, o que você tá fazendo na rua uma hora dessa? O crime é ser pobre, né, gente? O crime é a gente existir numa sociedade, né, que basicamente, se você tem dinheiro, bem. Se você não tem, a culpa é sua, o problema é seu, né? Resumindo, ele é super menosprezado de novo, aí ele vai adoecendo, né, porque ele não percebe os sinais da doença no corpo dele, e fora a humilhação que ele passa, a tristeza por ter perdido o capote, que foi assim, que ele fez, tipo assim, é quase um filho pra ele,
E o fato de ter ficado doente, ele vem e morre, né? E não descobrem quem foi, mas no final, assim, meio que ele vira um fantasma assombrando, sabe, aquela região ali. E que é sempre um fantasma que fica, o meu capote, e rouba o capote da pessoa. Então, assim, gente, é engraçado, mas é triste, né? Eu fiquei assim, rapaz, vamos fazer a revolução pra gente não virar uma penada, viu? Não quero continuar nesse umbral, não. Aí, resumindo, gente, foi isso, o capote. Eu ria, mas assim, uma mão na boca e outra na consciência, assim. Ai, sério, gente, muito triste o capote. Ai, muita situação. Também assim, eu tava pensando, né, sobre o que esse capote representa, né, pra esse personagem, mas eu não aprofundei muito o pensamento porque eu pensei agora antes de gravar. Mas resumindo, mas é bem perceptível que esse capote representa muita coisa, né, dele, né? À toa que ele se sente melhor com um capote novo. Quando ele tava com um capote velho e surrado, igual ele, né? Ele não tinha, assim, muito esse negócio de falar, ei, não fale de mim, sabe? Ah, tá falando que eu sou feia? E tu? Que é feio também. E ninguém fala, entendeu? Então, assim, o capote novo dá uma certa autoestima pra ele, sabe? Porque ele já não fica mais tão vulnerável assim. Mas é só o tempo, né, que ele literalmente, porque desgraça pra pobre não é pouca, né? Tem que ser sempre acompanhada, né? Rouba um capote dele e ainda morre. Matou a força, né, do viver do homem. Então é basicamente isso. E eu fiquei assim, rapaz, vou procurar umas coisas do Gogol pra ler, porque eu gostei, né? Eu não lembro se o nariz também é dele. Eu acho que sim, né? Vou pesquisar aqui, porque se for eu já li também. O nariz é do Gogol também. Eu já tinha lido. É sempre um negócio assim. Eu gosto do Gogol. O nariz é engraçado também, porque é meio que um pouco nessa alçada, né? De que a pessoa acorda um dia e tá sem nariz. E ele, cadê meu nariz? Fica procurando. E o nariz vivendo a vida, muito bem, obrigado. Tipo, o que é mais bizarro, né? Porque é o nariz. O nariz, gente, é o nariz mesmo. Não é outra coisa, é o nariz. Então, assim, é isso, né? E é um negócio, né? De que o nariz que tipo, você ter nariz suaviza o negócio que é interpretar o seu rosto, né? Tipo, igual as sobrancelhas. Então, tipo, uma pessoa que por alguma situação, né, não tenha o nariz, assim, né? Você olha, você tem um espanto, você no primeiro momento até não reconhece, né? Então, assim, vou procurar umas coisas do Gogol pra eu ler. Resumindo, né? Vamos passar pro próximo livro. Que também. E é só um conto, eu tô falando, sei lá, 14 minutos. Tá, vamos lá. O próximo livro que eu li foi o Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, de Gabrielle Zevin. E eu sabia que esse título tinha alguma coisa de que gente, será que é alguma coisa do Shakespeare? Porque parece muito coisa que Shakespeare escreveria. Descobri que era. Eu não lembro em qual livro, eu acho que é o A Tempestade, que fala alguma coisa assim. É um discurso de um personagem e ele fala amanhã, amanhã e ainda outro amanhã. Mas só que isso marca o final do livro. Mas tá. O que acontece? O Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã conta a história desses dois amigos que depois viram três, mas começa assim. Conta a história desses amigos, o Sun e a Sage. E o Sun, ele é judeu-coreano. E a Sage, ela é descendente de judeus também. E eu não consigo não pensar na Sage como uma menina ruiva, muito por conta da Sage Sink, mas no livro ela é brevemente descrita, descrições físicas, assim, tem bem pouco, assim, no livro. Eu acho, só dos três personagens, mas a da Sage, assim, é a que mais passa rápido. Pelo que dá a entender, a Sage tem cabelo liso e é escuro também. Mais ou menos assim, igual ao meu. E resumindo, na minha cabeça eu não consigo tirar o fato de que pra mim ela é uma menina ruiva. E ok, né, vamos lá. Conta a história desse casal de amigos, né, que eles se conhecem quando ambos têm 12 anos, eu acho, 12, 13 anos. A irmã da Sage tem leucemia,
né? E ela tem um diagnóstico, né, de leucemia e ela tá no hospital para fazer tratamento. E o Sam também tá no mesmo hospital, só que pela ortopedia, porque ele sofreu um acidente que levou à morte da mãe dele. E ele ficou com o pé... O pé dele foi lesionado, né, no acidente. E o pé dele é um problema que perdura o livro todo. Então, assim, não é à toa que é difícil não pensar no Sam também como... O nome dele não é Sam, é Samson, né? Que a mãe dele era coreana, né? E o nome dele é Samson, só que o apelido é Sam. E o pé dele perdura o livro todo, né? Como uma coisa assim, que lembra até um pouco de House, né? Que ele ficava bem... Sam ficava bem desgostoso, assim. Ele não tinha uma unidade de carisma quando ele tava com dor no pé. E o que acontece? Perpassam mais ou menos uns 20 anos, assim, da vida deles, um pouco mais, que mostra como que o Sam, ele se considera sexual, né? Então, assim, ele não sente atração sexual por outras pessoas. E até no relacionamento dele com a Sage, a gente sabe, ele gosta da Sage e ele... Não é só um gostar de amigo, também tem um outro negócio ali de que ele gosta dela também mais como amiga, só que ele não consegue... Ele não vai além disso, sabe? Ele gosta do relacionamento de amizade que eles têm. Então, não é à toa que ele preza muito por essa amizade entre ele e a Sage. Ele não gostaria, né, de que isso fosse ser estragado, né, por outra coisa que surgisse entre eles. Só que o Sam também, ele é meio chato. No final, assim, da metade da história, ele fica um pouco arrogantezinho. Então, assim, meio complicado. A Sage também, ela é uma pessoa, assim, muito relacionável. Eu acho que também por conta dela ser a única mulher do livro. Mas ela é muito relacionável porque ela é muito inteligente. Os dois, eles vão pra faculdade, só que vão pra faculdades diferentes. Mas eles basicamente estudam a mesma coisa. Só que o Sam, ele é mais pra coisa de desenvolver e, tipo, de pensar nas histórias e tal, e nos códigos das coisas. E a Sage faz o jogo mesmo. A Sage é designer de jogos. O Sam também, só que ele faz meio que matemática e essas coisas tudo, tipo, a outra parte da coisa, né? E a história também, né? Ele pensa mais na questão, né, de como fazer a história de um jogo, né? Porque todo jogo conta uma história. Ou pelo menos deveria. E o que acontece? O livro perpassa essa amizade deles, né? De como eles se entendem, mas também às vezes eles não querem se entender. Do quanto que um complementa, sabe, algumas coisas do outro, visto até no trabalho. E deixa eu ver se eu acho algum link aqui, mais coisa pra eu clicar que não seja de loja. Aí o que acontece? Eles vão passando, né, vão se desenvolvendo e tal, aí a gente vai conhecendo a história deles e a gente vai vendo o quanto que, assim, até eu fiquei o livro todo, eu realmente não queria que eles se envolvessem como mais que amigos, né, porque os dramas deles, pessoais, eles são passados, né, então assim a gente fica, eu acho que não combina tanto assim não, mas tudo bem. Mas a amizade deles é muito bonita, porque eles se entendem muito, eles se complementam muito, eles se ajudam muito, é muito bonito de se ver. E só que o Sam, ele tem problemas, assim, pra falar pra Sage que ele, por exemplo, ele não fala eu te amo. Mas a Sage entende que isso é uma coisa dele, sabe? Então pra ela tá tudo bem. Ele acaba falando, eu gosto muito de você, Sage. E ela entende, é o jeito dele de dizer eu te amo. Mesmo que, né, não seja com essas palavras. E a questão de programação, né, de coisas acerca de jogos é muito presente aqui. Eu acho que eu nunca tinha lido nada sobre isso, né? Nenhuma história, assim, sobre videogames no geral. E a Sage é muito relacionável porque eu particularmente me vi um pouco nela, sabe? Ela gostava de ler, ela gostava de umas coisas tipo... teatro elisabetano, né? Na toa que a gente tem muito Shakespeare aqui. E ela fazia muitas referências. Um dos primeiros jogos, assim, o jogo mais cru, né? Na faculdade que ela fez, o primeiro, assim, um negocinho assim que ela fez para um trabalho, é o Emily Blaster, que
meio que inspirado nos poemas da Emily Dickinson, né? E ela deu o nome de Emily Blaster porque é alguma coisa relacionada a poemas do jogo. Mas tá. Eles criam um jogo que eles ainda não saíram da faculdade, meio que eles fazem igual eu, igual eu fiz no caso, né? Que eles trancaram a faculdade durante 1 ano, eu acho, ou foi 6 meses, pra eles conseguirem fazer esse jogo. Eles sentam mesmo e vão desenhando. Olha, a gente tem que criar uma história assim, assado, cozido, né? O Sam pensou na história e a Sage ia fazer desenhar o jogo, né? Fazer mesmo o negócio e tal. Não é à toa que tem alguns vocabulários aqui que eu não conhecia. Por exemplo, engine. Não tenho a mínima ideia do que seja, mas era um negócio lá que a Sage usou pra fazer o jogo, né? Para os gráficos do jogo ficarem mais parecidos com o que eles queriam. Tem na capa tem essa pintura aqui, essas ondas, que lembra muito aquele estilo japonês, né? De pinturas. Eu vou dizer que é pinturas, porque eu acho que são pinturas. Mas se eu achar a foto eu vou colocar aqui. E na minha cabeça o Ichigo é meio que desenhado naquele estilo ali, tipo, e tal. O Ichigo é o jogo que eles criam, né? O Sam, ele é judeu-coreano, então ele aproveita um pouco da língua coreana pra fazer os nomes, né, das pessoas, dos protagonistas. E o Ichigo, né, é o primeiro jogo deles. Eles não queriam determinar que fosse um menino, na verdade, né? Eles queriam deixar uma coisa meio assim, nenhuma nem outra, né? Gênero neutro, basicamente. E eles não queriam determinar porque a partir disso, né, ia delimitar demais, ia ter que, talvez eles queriam expandir a história do Ichigo para contar certos dramas, né, que são universais, né, a todos nós. Só que se eles delimitassem que fosse um menino, né, só que o problema é que na época que eles criaram o jogo, nos anos 90, parece, eles já sabiam um pouco de marketing, propaganda, essas coisas, e eles sabiam que se eles fizessem um menino, teria mais empatia do público, né? Porque a história conta de um menino que se perde dos pais no meio do mar e tal, e a luta toda é pra ele sobreviver na floresta e voltar pra casa, né? E se fosse uma menina, talvez, ainda tem essa cultura meio que misógina, né, no mundo dos jogos, de que, uma menina, não sei o que, sabe, não sabe jogar, essas coisas tudo. E muitos caras não iam querer jogar porque é uma menina, né? E né, à toa que até a roupa que eles escolhem pra vestir o protagonista é uma roupa assim que não deixa demonstrar nada. O rosto também é um rosto assim que não marca nada. E assim, gente, tá certo, porque tipo, se você fica, né, atribuindo um gênero, no caso o papel de gênero, né, pra uma criança, né, o problema tem você. Então assim, e eles vão criando essa história. Só que, gente, é aquele negócio, é como se fosse um filho pra eles. Eles criam um negócio e eles brigam, e porrada, e dedo na cara, e aponta assim. É legal de ver, por incrível que pareça. É muito legal de ver, na verdade. Eles, assim, se desenvolvendo. E nessa parte da faculdade entra o Marx, que pra mim, e sim, se escreve Marx mesmo, igual o Karl Marx. E assim, gente, ele é o protagonista, assim, mais cheio de carisma, né? Porque a Sage mesmo não tem muita, e o Sam também não. O Sam é cheio, na verdade, ele tá muito nariz empinado numa parte do livro, assim, não quero saber nada do Sam, não. Bora saber, eu quero saber do Marx. Porque além do Marx ser bonito, existe um esforço pra dizer que ele é bonito. Mas assim, ok, tudo bem. O Marx, ele é descrito como bonito, ele é o pegador, né, e tal, e ele gosta de teatro também, igual a Sage. E eles têm muitos gostos em comum, e em algum momento também eles meio que se relacionam e acabam tendo filho também. E, assim, eu preferia também a Sage com o Marx, só que o que acontece com ele, gente, eu não vou falar, e eu fiquei assim, não! O meu irmão já tava mais na parte final do livro, então assim... Mas, gente, sério, acompanhar o que acontece com o Marx, assim, é tão triste, meu Deus do céu. E o Marx, se eu não me engano, ele é coreano-japonês. A mãe é coreana e o pai dele é japonês. E ele é a pessoa, assim, que ele é o melhor amigo do Marx, ele é o melhor amigo do Sam, e ele se entende muito com a Sage.
Não é à toa que isso, mais pra frente, leva eles a ter um relacionamento, né? Quando eles precisam viajar juntos pro Japão pra visitar os pais dele, pra comentar sobre, né, algumas coisas. Quando eles já deram certo e tal, tipo, os jogos que eles já tinham planejado já deram certo e tal. Aí eles vão pro Japão e tal. E lá começa o relacionamento deles, né? Na terra dele, basicamente. E o que acontece? O Marx, ele é o melhor amigo do Sam, né? Eles dividem apartamento. O Marx é rico também, tem essa diferença. E o engraçado é que pra mim ele é mais o Engels, né, da coisa. O Engels, né, que tinha boa condição financeira. E ele ajudava muito o Sam, né? Ele bancou, tipo assim, ele tinha um apartamento que ele ia ficar um tempo sem morar lá. Aí ele disse pro Sam, olha, fica lá com a Sage, pensem, né, nos jogos de vocês aí. Vocês fazem as coisas lá, depois eu vou lá com vocês. Só que eu vou passar um tempo aqui, uma temporada longe, né, que ele ia visitar os pais dele, alguma coisa assim, umas férias e tal, e eles fiquem lá. Aí nisso é quando eles desenvolvem o primeiro Ichigo, né? Só que antes deles precisarem trancar, né? Porque eles pensam assim, será que a gente tranca a faculdade? Aí eu falo assim, parece que foi fácil eu trancar a faculdade, mas eu chorava todo dia quando eu tinha que pensar nessa decisão. Mas tudo bem. E, resumindo, né? Ele vai passando nessa história da amizade deles, o quanto que eles vão se evoluindo como pessoas também, né? O Sam em algum momento tem que enfrentar a dura realidade, né? De que o pé dele é podre, né? Desculpa aí, gente, mas é que, assim, o pior é que esse termo é utilizado no livro, tá? Eu não lembro se é o Sam que fala ou se é a própria ortopedista que fala pra ele, rapaz, teu pé tá podre, tem que amputar. Só que o que acontece? O Sam, ao que dá a entender, o pé dele, ele tem dor crônica, né? Luigi Mangione. A questão do problema de tratamento de saúde também vira em algum momento aqui, vem nesse livro, né? Tô aqui, Luigi Mangione aqui. O que acontece? O pé dele realmente, ele tá com muita dor e ele não consegue andar direito, né? Tô aqui, tem 2 momentos que ele cai na neve e ele fica lá parado, estatelado no chão, até que o Sam, no caso, né? Numa feita, um professor da universidade que vai lá ajudar ele, que vê o menino no chão e ninguém faz nada, e ele vai lá e ajuda o menino, né, a levantar. Ele não conseguia nem levantar, porque ele caiu basicamente de costas assim na neve. E ele fala, né, de que ele tem dívidas da saúde, né, que ele tem que pagar, e o dinheiro que ele ganhou do Ichigo, né, que ele recebeu com o Ichigo, porque eles vendem um jogo, né, pra uma empresa e tal, o primeiro, né, e ele consegue muito dinheiro quando ele paga as dívidas dele, né, com relação às dívidas que ele tinha com a cirurgia e tal. E a própria ortopedista fala pra ele, olha, a gente vai tentar fazer, eu não lembro se era osteomielite que ele tinha, não fala o nome, mas o que eu consigo pensar é isso, sabe? A osteomielite é uma infecção óssea e de que ela é muito difícil de controle, porque tipo, ela fica meio que voltando, né? Né, tô aqui, ortopedista é muito cuidadoso quando vai mexer nos ossos das pessoas por conta de osteomielite, gente, porque é muito difícil de tratar. Tipo, você tem que lavar, e isso assim, no momento da cirurgia, né? Lavar o osso, e mesmo assim pode ser que a bactéria faça coisa lá dentro. Então, assim, é muito difícil. E, assim, antibiótico só... Assim, você toma, você vai chegar lá nos antibióticos apocalípticos e você não vai ter matado a bactéria. Então, assim, é muito difícil de controle. E o que acontece? Ele fala, né, que ele tá com algumas dívidas das cirurgias e ela fala, olha, a gente vai tentar fazer esse curativo aqui mais uma vez, no máximo mais 2 vezes, mas se nada disso der certo, do tratamento e tal, se você também não se ajudar, a gente vai ter que amputar seu pé. E é o que acontece, né? Ele tem o pé amputado e é uma das coisas assim, que demora até pra ele entender. Pra ele se ver como uma pessoa, né? Que acaba numa situação de deficiência física, né? Ele não olha pro pé, ele não consegue olhar pro pé e ele sente muita dor fantasma também no pé dele. Então, ele sente muita dor, tipo o nível house da coisa, sabe? E ele começa a usar a verdinha, né, pra amenizar um pouco, né, a questão da dor. E só que isso meio que vai também
eu não sei como é que... Eu esqueci o termo que eu ia usar. Mas assim, vai fazendo o Sam se tornar uma pessoa um pouco mais difícil, sabe, de lidar. Ele já não era muito fácil. E o fato dele ser uma pessoa com dor crônica torna ele uma pessoa muito difícil. O Sam era sedentário, ele não gostava de fazer exercício, ele não gostava de nada, na verdade, né? E os anos vão passando. E ele, em algum momento, eles depois, né, fazem um acordo e eles conseguem criar uma empresa mesmo só deles e tal, sem precisar passar por outros, mas é uma subdivisão de uma outra empresa, né? E o que acontece? Ele fica bem nariz empinado, assim, ele começa a achar que só ele que é genial, sabe? Enquanto os outros, né, os outros são apenas ajudantes, né, na genialidade dele. Ele passa um pouco essa impressão. E a história vai avançando, né, e eles vão amadurecendo, se desenvolvendo, ou piorando de vez, né, que é como o caso do Sam. E o Sam meio que vai ficando ressentido com o Marcus pelo fato de que a Sadie, ela viveu um relacionamento abusivo com um professor dela. Assim, ela namorou um professor da faculdade e ela era amante e ela sabia que ela era amante. Ele era israelense e ele vivia um casamento um casamento à distância, vamos dizer assim. Ele tinha essa esposa e esses filhos que moravam em Israel e mas ele vivia com a Sadie, basicamente ela vivia no apartamento dele. Então assim, a gente vai vendo, né, eles crescerem, só que era um relacionamento muito abusivo. A dinâmica de poder e a diferença de poder também era muito grande entre eles dois. Primeiro porque ele era, sei lá, 20 anos mais velho que ela. E o fato de que ele gostava de umas coisas meio pesadas na hora do sexo, né? Então, assim, ele gostava de BDSM. Então, assim, a Sadie não tinha como não recusar. Basicamente isso. Então, assim, quando os dois meninos veem que essa situação tá meio complicada, né? Porque ela chegava com muitos roxos, assim, no corpo e tal. E o Dove, né, que é o nome desse professor, ele não era ciumento nem nada, mas em compensação mas é assim, ele empatava a vida dela. Aí eles pensaram assim, bora se mudar pra Califórnia, porque aí se a gente falar... Na época o Marcus namorava uma menina que era super legal, uma querida, só que eu esqueci o nome dela. Ela, assim, era ruiva. Era ruiva, ela estudava música e tal, ela era muito inteligente. Ela que fez a trilha sonora do Ichigo. Ela falou assim, ela era muito sagaz, muito esperta, ela reconhecia padrões das coisas. E ela falou pro Marcus bem assim, se você for fazer isso, se a gente fosse mudar, bora falar bem assim pra Sadie, dizer que é o Sam que vai se mudar. Porque se for o Sam, ela vai. Se for a gente pedir pra ela, tipo, você quer se mudar, ela não vai. Ela tá num relacionamento abusivo, ela não vai sair sozinha porque ela quer, assim, né? Então... E elas eram amigas, né? E é o que dá certo, né? O Mark chega pra Sadie e fala bem assim, Sadie, o Sam, ele vai se mudar pra Califórnia. Você vem? Aí ela, sim. Aí ela arruma as coisas dela, até o Dove empata um pouco, porque ele deixa ela algemada, presa na cama, enquanto ele tá zerando GTA. E, resumindo, assim, é uma história que vai passando tanto tempo e vai passando também várias situações, né? Porque o Sam, ele tem problema pra falar pra Sadie, né? Que mesmo ele gostando muito dela, ele não consegue, assim, estabelecer uma dinâmica que favoreça um relacionamento a mais entre eles dois. E meio que em algum ponto, o Marcus é o único ponto de comunicação entre os dois. E depois, né? Que ele até fica um pouco chateado com o Marcus, porque que ele começa a namorar a Sadie, sabe? E tal. Mesmo o Marcus sabendo que o Sam meio que gosta da Sadie, só não fala. Mas é aquele negócio, amigo, se você não fala, por que o outro tem que falar, né? Pra ela, que você gosta dela, né? Ele foi lá e ele gostava dela. E ele chegou e falou, né? Quando eles foram pro Japão, eles meio que se acertaram. O Marcus e a Sadie, né? Não é à toa que eles começaram a namorar depois disso. E eles se mudam e tal, então mostra também a vida deles na Califórnia, né, de como que era a vida, né, na Califórnia, logo assim, no boom, né, da Califórnia nos anos 2000 e tal. E toda essa questão, né, de você, literalmente, o livro também é um jogo, né, porque a gente vai passando várias fases. E quando o Marcus, né,
ele... Ai, gente, o livro fica tão triste depois disso, porque tudo lembra ele, sabe? E ele meio que... Ele era tão bom, sabe? Tão bom pros dois. Que assim, a gente fica... Ai, meu Deus. Sério. O protagonista que eu mais chorei aqui... o Sam vivia falando pra ele, né? Ah, você não é um protagonista de jogo, você é um NPC, né? E ele não era um NPC. Ele não era. Não aceito. Ele não era um NPC. Então assim, gente... Ai... Sério. E... Só no final, assim, que a gente vê finalmente o Sam conseguindo falar pra Sage alguma coisa, né? Tipo, bora sentar e conversar? E não é nem assim, ei, gosto de você. Não, bora sentar e conversar. Ela, vamos sentar e conversar. Só que nisso a Sage já tá com a vida completamente assim diferente, né? Ela não mora mais na Califórnia, ela acabou voltando pra dar aula no MIT, né? E ela gosta disso que ela faz, sabe? Ela tem uma filha, que é uma filha com o Marx, que eles chamavam ela de Tamagotchi. Aí eu, ai, oh meu Deus. O Marx não vê ela nascer, né? Mas ele morre antes. Mas assim, ele já tava super grávida, assim. Mas eles chamavam, né, quando descobriram a gravidez, o bebê de Tamagotchi. Eu achei muito fofinho. Resumindo, gente, assim, foi um livro bom. Eu nunca tinha lido nada assim sobre esse mundo de jogos e tal, e achei super legal. Então, basicamente é isso. Recomendo agora, né? Sempre em novembro me mostrando algum livro assim, né? Ai, história de amor, né? Que não fica junto no final, mas, né? Só a história por si só já é... Novembro passado eu li Reparação, né? Do Ian McEwan, vai ficar aqui. Ainda não terminei de ver o filme até hoje. Mas tudo bem. Vou sexta-feira, né? Meu dia eu vou prometer pra mim mesmo que eu vou terminar o ano de 2024. Eu vou assistir Desejo Reparação. Mas tudo bem, gente. É isso aí. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.